E hoje o sétimo passo que o Senhor Jesus vai dar nessa terra e vai nos ensinar é sobre a verdadeira fé. Muitas pessoas estão enganadas, muito enganadas, porque estão vivendo uma fé fraudulenta, falsa. Enquanto a minha fé não for a fé verdadeira, então eu não verei as coisas que a Bíblia diz que eu poderia ver através da fé. Vai comigo em Hebreus. Vamos lá, vamos aprender hoje sobre a importância da verdadeira fé. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Esse foi o sétimo passo que o Senhor Jesus deu nessa terra. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Hoje nós vamos identificar qual é o tipo de fé que nós tivemos até agora, até aqui. E qual é o tipo de fé que nós vamos ter daqui para frente? O aprendizado de hoje vai responder muita coisa na nossa vida. Vai responder muita coisa naquilo que está ao nosso redor. Olha o que diz o texto sagrado. Hebreus 11, 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então o texto já começa dizendo que sem fé é impossível agradar a Deus. Quem deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então presta bastante atenção aqui nessa instrução, que nós já vamos chegar lá no Senhor Jesus Cristo, o exemplo que Ele nos deixou. Então Ele está dizendo aqui, a Bíblia Sagrada, que sem fé é impossível agradar a Deus. Se eu quero me aproximar de Deus, eu devo crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Aí vem a pergunta: mas como que eu devo crer? De que maneira? Me ensina, Deus, me ensina como que eu devo crer, para que eu possa me aproximar do Senhor, entender e crer que o Senhor existe, para que eu seja recompensado. Como crer? A própria Bíblia nos dá a resposta, aqui mesmo no capítulo de número 11, versículo 1. Vamos voltar no versículo 1, a própria Bíblia. Como que eu devo crer que Deus existe? Desta forma aqui, ó. A fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Olha que interessante. A fé me faz ver aquilo que ainda não existe fisicamente. A verdadeira fé faz a pessoa ver aquilo que é invisível. Ela, a verdadeira fé, nos dá convicção de coisas que não vemos. Então no versículo 6 está dizendo que sem fé é impossível agradar a Deus, e para que eu me aproxime dele, eu devo crer
que ele existe. Aí a pergunta foi: mas crer como? Crer desta maneira aqui, ó. Que mesmo sabendo que Deus é invisível, eu devo ter a certeza que Ele existe. Eu não posso ter dúvida quanto a isso. Eu não vejo Deus, mas em meu coração eu tenho que ter a convicção, a certeza absoluta que Ele existe. Não pode ter um pingo de dúvida. Certeza absoluta que Ele existe e que Ele tem todo o poder para fazer com que as coisas que eu peço, que eu busco, que eu oro, venham se tornar reais, venham se materializar na minha vida. Quando eu oro, eu não tenho que esperar acontecer. Quando eu oro e eu tenho a verdadeira fé, eu tenho que ter certeza que já está acontecendo. Eu ainda não vejo, mas isso é a essência da verdadeira fé. Eu tenho que ter a convicção que eu orei e aquilo já está se tornando uma realidade. E é só questão de tempo para mim poder tocar naquilo que não existia até então na minha vida. E o Senhor Jesus vai nos dar um exemplo fantástico da verdadeira fé. Jesus não precisava fazer o que vai fazer aqui agora, que nós vamos ler. Na verdade, quase tudo que Jesus fez na Bíblia, nos evangelhos, nós aprendemos aqui que ele não precisava fazer. A missão de Jesus aqui era morrer na cruz. Essa era a missão dele, trazer a oportunidade de salvação para a humanidade. Então quer dizer que as outras coisas que ele vai fazer, vai ser para nos ensinar qual é o caminho que leva a Deus. E olha o que ele vai fazer aqui em Mateus capítulo 14, versículo de número 22. Abra aí a sua Bíblia, por favor. Mateus 14, 22. Hoje o passo é a importância da verdadeira fé. Nós falamos muito de salvação, salvação da alma. E salvação da alma é uma questão de quê? De fé. Mas se a minha fé não for verdadeira, de vez em quando eu vou ficar titubeando. Será que é do jeito que a Bíblia fala? Será que as coisas vão acontecer do jeito que a Bíblia ensina? Quando minha fé não é verdadeira, eu fico oscilando em dúvidas. Mas quando é verdadeira, eu tenho convicção. Opa, a salvação é do jeito que a Bíblia fala. Eu não estou vendo com os meus olhos físicos, mas tenho certeza que ela já está acontecendo na minha alma, na minha vida. E é só uma questão de tempo para que a minha alma esteja no reino dos céus, ao lado de Deus Todo-Poderoso, e que eu possa viver ali toda a eternidade. Isso é uma fé verdadeira. Fé verdadeira é quando eu oro por um filho meu, e às vezes aquele filho meu não está do jeito que eu gostaria, está fazendo um monte de coisas que não agradam a Deus. Mas quando eu oro por ele, eu oro com tanta convicção que eu já consigo ver aquilo que ainda é invisível, mas eu já consigo ver aquele filho meu
transformado, restaurado, um homem abençoado, uma mulher abençoada, um verdadeiro servo de Deus. Isso é a verdadeira fé. E isso tem faltado em nós, na maioria de nós. Então quer dizer que nós não estamos nos aproximando de quem? De Deus. Não é isso que está lá em Hebreus? Que se eu não crer de verdade que Ele existe, que o invisível vai se tornar uma realidade na minha vida, eu não consigo me aproximar de Deus. Eu não consigo. Deus só se manifesta quando a verdadeira fé se manifesta em mim. Isso aconteceu com Moisés. Lá, pode ficar aqui comigo em Mateus. Volta para mim lá em Hebreus 11, 27. Olha na tela, no televisor você vai conseguir ver. Só para você não voltar lá na Bíblia e depois voltar aqui, que aqui é mais rápido. Olha o que diz. Pela fé. O que é fé verdadeira que nós estamos aprendendo? Aquela convicção, aquela certeza que o que eu não vejo existe. Existe, que é Deus. E esse Deus tem todo o poder para fazer o impossível, o inimaginável se tornar uma realidade em minha vida. Olha o que diz: pela fé saiu do Egito sem medo da ira do rei e prosseguiu sem vacilar. Isso aqui Moisés conduzindo o povo do Egito para a terra prometida. A Bíblia diz que ele sai do Egito sem medo da ira do rei. Sem medo. E ele prosseguiu sem vacilar. O que seria vacilar? Quando é que? Sem duvidar, sem titubear. Ele prosseguiu sem vacilar. Como quem vê aquele que é invisível. Por que Moisés seguiu sem vacilar? Porque no coração dele, na alma dele, existia a seguinte convicção: eu não vejo Deus, mas eu tenho certeza que Deus está na minha frente, abrindo todos os caminhos por onde eu preciso passar. Por isso ele não vacilou. Por isso o mar vermelho se abriu. Por isso choveu pão do céu. Por isso saiu água da pedra. E tantas outras coisas aconteceram. É isso que tem faltado em nós. Nós estamos na igreja, nós aprendemos sobre Deus, mas continuamos querendo saber como vai ser, de que forma. Nós ainda questionamos: será que Deus está me ouvindo? Será que eu orei e está adiantando alguma coisa? Será que Deus está aqui do meu lado de verdade? Isso tudo mostra para mim, mostra para você, que nós ainda não aprendemos o que significa a verdadeira fé. Quem carrega a verdadeira fé só olha para frente. Ele não tem questionamentos, porque ele tem certeza que Deus está diante dele. Deus está à frente dele. Deus está cuidando dele. E aquilo que ele tem orado vai se tornar uma realidade. Vamos voltar lá no Senhor Jesus, Mateus 14, versículo 22. Vamos acompanhar aqui, ó. Presta bastante atenção comigo. Logo em seguida, Jesus insistiu com seus discípulos que voltassem ao barco e atravessassem até o outro lado do mar, enquanto ele despedia as multidões. Isso aqui vai acontecer
logo depois do sermão da montanha, a multiplicação dos pães, dos peixes, aquela coisa toda ali, os ensinamentos de Jesus Cristo. Aí o Senhor vai mandar os discípulos entrar no barco, atravessar para o outro lado do mar da Galileia, dizendo que ele ia despedir as multidões. Nós vamos observar que não tinha necessidade nenhuma de Jesus fazer isso aqui. Nenhuma. Não, bispo Paulo, Jesus queria despedir as multidões, porque senão as multidões iam correr atrás dele. Irmãos, quem lembra daquela mensagem que queriam jogar Jesus do precipício lá em Nazaré, da montanha? Quem lembra? E o que Jesus fez? Simplesmente fez algo ali extraordinário acontecer, né? Sei lá se as pessoas entraram, parou o tempo, não sei. Eu sei que Jesus passou no meio delas e foi embora e ninguém viu. Ele não podia fazer a mesma coisa aqui? Discípulos, vamos embora. De uma certa forma congelava o tempo. Passava, entrava no barco, depois que o barco já está lá na frente, as coisas continuavam. Podia simplesmente fazer o mesmo ou não? Podia, só que aqui ele vai fazer diferente. Mas ele não vai fazer por ele vai fazer por você, por mim. Ele quer ensinar algo para nós aqui. Ele quer ensinar sobre a importância da verdadeira fé. Se nós formos crentes que carregamos a verdadeira fé, então nós seremos instrumentos para a glória de Deus aqui nessa terra. Continua comigo então, versículo 23. Depois de mandá-las para casa, as multidões, Jesus subiu sozinho ao monte, a fim de orar. Quando anoiteceu, ele ainda estava ali. Como, pessoal? Sozinho. Continuando. Enquanto isso, os discípulos distantes da terra firme lutavam contra as ondas, pois um vento forte havia se levantado. Aí vem uma instrução aqui para a nossa vida. No momento em que o Senhor Jesus não estava no barco, veio um vento forte, uma tempestade forte, e as ondas estavam ali batendo contra o barco. Continua comigo. Por volta das 3 da madrugada, Jesus foi até eles. Jesus foi como, pessoal? Jesus foi como, pessoal? Caminhando sobre as águas. Vou te fazer uma pergunta: qual a necessidade disso? Se Jesus sabia que eles estavam em aperto, porque Jesus sabe de todas as coisas, ele não poderia lá da onde ele estava simplesmente dizer: tempestade, acalme-se, mar, se aquiete. Mas bispo Paulo, e como que ele ia chegar do outro lado? Ele podia simplesmente estar na praia do outro lado, esperando o barco chegar. Ele é Deus. Ele pode todas as coisas. A pergunta é: qual a necessidade de ele ir caminhando por sobre as águas? Ele queria mostrar para mim, para você e para todo aquele que diz crer nele, que não existe impossível para as pessoas que carregam a verdadeira fé. Não existe. Nós sabemos
que humanamente, a lei da física, nos dá certeza humana que ninguém consegue andar sobre águas. Ninguém. Mas o Senhor Jesus está dizendo para mim e para você, que quando existe a verdadeira fé em nosso coração, o que não existe é impossíveis para nós. Deus quer que você saia daqui hoje carregando esta convicção que talvez você nunca teve. Deus quer que você vá para casa hoje carregando essa certeza que talvez você nunca teve. Deus quer que você vá para o seu trabalho nessa segunda-feira carregando esta certeza que você talvez nunca teve. A certeza de que não existe impossíveis se você carregar a verdadeira fé. Não existe nada que você possa dizer isso não tem jeito. Porque se você carregar a verdadeira fé, você vai dizer, eu não estou vendo, mas eu oro aqui agora, e tenho certeza que a partir deste momento começa a acontecer, e é só questão de tempo, que eu vou ver isso materializado na minha vida, do jeito que eu estou orando, porque eu tenho certeza que Deus existe. Eu não preciso ver Deus para ter certeza que Ele existe, eu tenho convicção que Ele existe, e que Ele tem todo o poder para fazer essa maravilha na minha vida. Este é o motivo pelo qual Jesus foi o quê? Andando sobre as águas. Ele estava tentando ensinar para os apóstolos, para os discípulos, o que significava ter fé de verdade. Porque esses apóstolos aqui ainda não entendiam. Eles não compreendiam. Vou dar um exemplo para você na Bíblia. Vai comigo em Marcos, Evangelho de Jesus nas palavras de Marcos, capítulo 11, versículo 20. Os discípulos ainda, eles tinham fé, mas não era a fé verdadeira, pura. Aquela que você tem certeza que o invisível existe. E que Deus está na frente. E que Deus tem todo o poder. Ah, se você entender essa palavra aqui. Eu não conheço a sua vida pessoal. Mas se Deus preparou esta mensagem para hoje, é porque Deus olhou para cada um de nós aqui e Deus viu que nós estávamos precisando desta lição, para que pudéssemos entender de uma vez por todas que Ele, Deus, mesmo que eu não possa vê-lo, Ele existe e Ele tem todo o poder para fazer na minha vida e na sua vida aquilo que nós tanto precisamos, ainda que o mundo diga que não tem jeito. Olha o que aconteceu em Marcos 11, 20. Na manhã seguinte, quando os discípulos passaram pela figueira que Jesus tinha amaldiçoado, notaram que ela estava seca desde a raiz. Quem lembra da figueira que Jesus amaldiçoou? Quem lembra? A Bíblia diz que o mestre estava de caminho para Jerusalém, e aí ele viu uma figueira, e ele foi procurar fruto na figueira. Vou te fazer uma pergunta. Jesus é Deus. Ele sabe de tudo ou não sabe de tudo? Sabe ou não sabe? Então ele sabia que não tinha frutos na figueira, ou não sabia? Sabia ou não sabia? Se ele sabia, por que ele foi lá? Porque não era por ele que ele estava fazendo. Era por mim, por você. Era para os discípulos. Era uma instrução para nós.
Ele vai até lá, não tem nada, só tem folhas. Aí ele diz: nunca mais ninguém vai comer fruto de você. Nunca mais. E ele continua o caminho até Jerusalém, cumpre a missão em Jerusalém. À noite ele volta para Betânia. E no outro dia, ele está indo de novo para Jerusalém. Jerusalém e Betânia ficavam muito perto. 3, 4 quilômetros apenas de distância. Muito perto. E aí, no outro dia, na manhã seguinte, quando os discípulos passaram pela figueira que Jesus tinha amaldiçoado, notaram que ela estava seca desde a raiz. No outro dia, Pedro se lembrou do que Jesus tinha dito à árvore e exclamou: veja, Rabi. Olha que interessante, Pedro vai chamar Jesus de quê? Rabi. O que significa Rabi? Não é mestre, meu mestre. Meu mestre. Lembra que eu falei do discípulo? O discípulo, ele nunca vai ser maior do que o seu mestre, mas ele pode até ser igual, parecido. E é isso que Jesus está ensinando para nós hoje. Você nunca vai ser maior do que Jesus, mas você pode ser parecido com Ele. Quando Ele veio a essa terra, Ele veio para ensinar para nós o que significa caminhar na direção de Deus, o que significa ter condições de fazer com que o mundo físico se submeta ao mundo espiritual através de uma fé verdadeira. Então Pedro disse: veja, Rabi, veja, meu mestre, a figueira que o Senhor amaldiçoou secou. Então Jesus disse aos discípulos: tenham fé em Deus. Eu lhes digo a verdade. Vocês poderão dizer a este monte: levante-se e atire-se no mar, e isso acontecerá. É preciso, no entanto, crer que acontecerá e não ter nenhuma dúvida em seu coração. Diga glória a Deus. Sobre que fé que Jesus está ensinando aqui? É a fé comum? Não, é a fé verdadeira. Jesus está dizendo: olha, não importa o tamanho do problema. Se você disser para o problema, vai para o 5º ou para o 6º, para onde você quiser mandar, para o 7º dos infernos, e você crer, ter certeza, convicção que acontecerá. Está vendo que ele está falando aqui para frente, futuro? Quer dizer que naquele momento exato, você ainda não vai estar vendo fisicamente, mas você precisa ver espiritualmente. Você tem que ver o invisível. Quando você olha com os olhos naturais, o monte ainda está ali. Mas quando você olha com os olhos espirituais, você já tem que ver o lugar limpo, sem o monte. Jesus está dizendo: se você crer que acontecerá e não tiver nenhuma dúvida no seu coração, na sua mente, então isso o que? Acontecerá. Olha
olha como que os discípulos ainda não entendiam sobre a verdadeira fé. E como muitos de nós ainda não entendem. Porque a gente ora e reclama. Quando você ora, você tem que crer que aquilo já está acontecendo. E é só uma questão de quê? De tempo para você ver fisicamente aquilo realizado na sua vida. Não pode ter nenhuma dúvida no seu coração. Eu não sei pelo que é que você tem orado, mas uma coisa eu sei: se não tiver nenhuma dúvida no seu coração, você vai ver isso materializado na sua vida. Versículo 24: digo-lhes que lê para mim. Digo-lhes que, agora lê para mim, vai. Não, lê de novo. Digo-lhes que. De novo, digo-lhes que. Então, peraí. Olha Jesus dizendo: eu digo-lhes que se você crer, o que é crer? Certeza, convicção de que você já recebeu. Eu estou vendo materialmente falando, eu estou vendo? Não. Mas Jesus está dizendo que se eu crer que eu já recebi, que a minha oração não foi em vão, porque Deus tem todo o poder, Ele está comigo. Deus existe, eu não vejo, mas Ele está comigo. Eu não tenho dúvida nenhuma que Ele tem todo o poder, todo o poder. Então, se eu crer que eu já recebi, qualquer coisa que pedirem em oração, lhes será concedido. Diga glória a Deus. Tem alguma coisa ali então que não possa acontecer? Jesus disse: qualquer coisa que você pedir em oração, lhe será concedido. Só que o grande segredo é o quê? Não, qual que é o grande segredo? Crer que já receberam. E o versículo 25 diz assim: quando estiverem... aí vem um detalhe importante. Tem uma condição. Tem uma condição. Porque senão vai ficar muito fácil também, né? Quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que o seu Pai no céu também perdoe os seus pecados. Qual é a única coisa que biblicamente nos afasta de Deus? Nos separa de Deus? O pecado. Então a Bíblia está dizendo assim: às vezes você está na igreja, você aprendeu a ter a verdadeira fé, você tem convicção, certeza que Deus existe, Ele é invisível, mas você tem convicção que Ele existe, que Ele está na sua frente, que Ele está com você, que Ele pode fazer aquilo que é impossível se tornar possível. Você tem tudo isso, e aí você ora por alguma coisa. Mas quando você ora, se você tiver alguma coisinha no seu coração contra alguém, isso impede você de receber aquilo que você acabou de pedir, mesmo tendo uma fé verdadeira. Porque diante de Deus não pode ter nada que nos separe dele. E o que tem de gente na igreja com uma magoazinha, com um ressentimentozinho, com magoazona,
com rancor. Aí, ó. Porque tem gente que fala assim, Bispo Paulo, eu tenho essa fé verdadeira. Eu não tenho dúvida nenhuma que Deus pode fazer. Bispo Paulo, o que acontece? Talvez é isso aqui. No seu coração tem um negocinho assim, ó, que parece insignificante, mas está bloqueando tudo aquilo que já era para ter acontecido na sua vida. Limpa seu coração. Não adianta só você crer que vai acontecer. A irmã disse, só limpa pedindo perdão. Chegando para a pessoa e dizendo, fulano, eu quero conversar com você. Tem gente que só de eu falar isso aqui, ela já arrepia. Ó. Que ela já imagina. Lembra do primeiro passo? Qual era o primeiro passo? Humildade. Viu que para chegar até aqui, viu que tem que vir passo a passo? Tem gente que já arrepia toda, só de eu falar aqui. Porque ela está lembrando da pessoa, da situação. Ela... Quero falar com você. E quero falar em nome de Jesus, quero falar de verdade. Porque tem um negócio aqui em meu coração, um ressentimento, uma mágoa por causa disso, daquilo outro. E isso está atrapalhando minha vida, eu preciso me livrar disso. Eu preciso me libertar disso. Eu preciso me aproximar de Deus. Isso está impedindo de eu ver milagres. Às vezes a pessoa não vai nem querer te responder, mas não tem problema. O que importa é o seu coração. Talvez isso está bloqueando a vida de muitos de nós. O verdadeiro servo de Deus tem que ter um coração limpo. Um coração livre de qualquer barreira. Olha que profundo isso aqui. Que tremendo. Vamos voltar em Jesus andando sobre as águas para finalizar? Então hoje é sobre a verdadeira fé. Versículo 26 agora, né? Quando os discípulos o viram caminhando sobre as águas, ficaram aterrorizados, até eu. Imagina você dentro do barco e alguém chegando andando sobre as águas. Não tinha como correr? Tem gente que está vendo ele vindo por um lado, pulava pelo outro e nadava para fugir. É uma coisa totalmente impossível humanamente, mas é isso que Deus quer transmitir para nós. Eles estavam aterrorizados. Olha lá. E o que gritaram? O que eles gritaram? Olha lá, o que eles gritaram? É um fantasma. Só um espírito vai andar sobre as águas, porque uma pessoa humana não tem jeito. É isso que Deus quer ensinar para você e para mim. Que se existir uma verdadeira fé em você, não existe nada sem jeito. Tudo tem jeito. Gritaram, cheios de medo. Imediatamente, porém, Jesus lhes disse: não tenham medo, coragem, sou eu. Então Pedro gritou: se é realmente o Senhor, se é realmente o Senhor, ordene que eu vá caminhando sobre as águas, até onde está. Olha que interessante. Ordene que eu vá caminhando sobre as águas, até onde está. Veja que Pedro não disse, se é o Senhor mesmo, então eu vou até o Senhor. Perceba isso.
Ali não existia ainda uma fé verdadeira. Ele não disse, eu vou aí. Ele disse, o Senhor ordene que eu vá. Como quem diz, eu quero ver para crer. Versículo 29. Venha! Respondeu quem? Jesus. Então Pedro desceu do barco e caminhou sobre as águas em direção a quem? A Jesus. Você concorda então que Pedro deu uns passos? Deu ou não deu? Versículo 30. Mas, quando reparou no vento forte e nas ondas, ficou aterrorizado e começou a afundar e gritou, Senhor, salve-me. Quando é que a pessoa começa a reparar no vento e nas ondas? Quando ela não tem convicção da direção que ela está indo. A certeza de que Deus está na frente dela, mesmo que Ele seja invisível, mas que Ele tem todo o poder. É aí que a pessoa começa a reparar no forte vento, nas ondas. Quem já ensinou criança a andar aqui? Ensinou a andar. Porque hoje em dia o povo bota nos carrinhos e tal. Hoje em dia o menino cresce sozinho, vocês já viram? No passado a gente tinha que ensinar tudo. Hoje o menino cresce sozinho. Quando você ia ensinar a criança a andar, aí aos pouquinhos, na hora que você via que ela estava já firmezinha, como é que você fazia? Você colocava ela, afastava um pouquinho, batia a palminha, vem aqui, vem aqui. E você já viu como é que ela vai andando? Ela olha para algum lado? Ela só olha para quem? Para você. E se você vai se afastando e batendo a palminha assim, ó, aí ela vai dando 1, 2, 3. É assim ou não é? Porque ela tem convicção da direção que está indo. Ela tem certeza que o pai, que a mãe está onde? Na frente dela. E que vai dar tudo certo. Porque se ela for cair, ela tem certeza que o pai, que a mãe tem poder para quê? Para segurar ela e não deixar ela se machucar. Quando nós aprendemos a ter a verdadeira fé, é assim que acontece conosco. A gente não olha para o vento, a gente não olha para as ondas, a gente só olha para Jesus. Deus está na minha frente, Deus está abrindo os caminhos, Deus está me dando vitória, Ele tem todo o poder, Ele não vai me deixar cair. Eu já orei, eu já profetizei, Deus não vai me deixar ficar envergonhado. Deus tem todo o poder de mudar essa situação aqui na minha casa, no meu trabalho, nos meus caminhos. Vai dar tudo certo. E a pessoa vai ali, ó. E ela vai 1 passo, 2 passos, 3 passos. Ela vai em frente. Pedro ainda não tinha isso. Pedro chamava Jesus de Rabi, meu mestre, mas Pedro ainda era um discípulo relapso. Ele afunda e grita, Senhor, salva-me. No mesmo instante, Jesus estendeu a mão e o segurou. Aí Jesus disse o que para ele? Lê para mim ali, vai. Como é o quê? Então você concorda comigo que se Jesus disse como é pequena a sua fé, quer dizer que Pedro tinha fé? Tinha ou não tinha? Ele tinha. Só não era a fé verdadeira. Aí Jesus falou, como é pequena a sua fé? Disse ele, por que você duvidou? Lembra lá da outra mensagem de Marcos? Se você pedir e não duvidar no seu coração, vai acontecer.
versículo 32. Quando entraram no barco, o vento, o que, pessoal? O vento parou. Não importa o que é que você tem orado, tem buscado, tem pedido. Deus é poderoso para fazer. E finalizando, vai comigo lá em Mateus 17, 14, para finalizar. Tenho algo fantástico aqui para te transmitir agora. Mateus 17, 14. Ao pé do monte, uma grande multidão os esperava. Um homem veio, ajoelhou-se diante de Jesus e disse: Senhor, tenha misericórdia de meu filho. Ele tem convulsões e sofre terrivelmente. Muitas vezes cai no fogo ou na água. Eu o trouxe a seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Por que os discípulos de Jesus não puderam expulsar aquele demônio? Faltava a fé verdadeira. Eles tinham fé. Eles já tinham expulsado demônios. Mas no dia que aquele menino chegou, quebrando tudo, aquele bicho bravo no menino, aquela coisa terrível, que eles olharam, aí eles repararam na força do vento. Não tiveram uma fé verdadeira. Vai comigo no 19, para adiantar um pouquinho. Mais tarde, então Jesus chega e expulsa o demônio, não é isso? Todo mundo conhece essa mensagem, não conhece? Mais tarde, os discípulos perguntaram a Jesus em particular: por que não conseguimos expulsar o demônio, aquele demônio? Olha o que diz, volta lá no 19. Por que não conseguimos expulsar aquele demônio? Quer dizer que outros eles tinham conseguido antes, mas aquele eles não conseguiram. Aí Jesus vai responder: porque a sua fé é muito pequena. Vocês têm fé, mas não é uma fé verdadeira. Respondeu Jesus: eu lhes digo a verdade, se tivessem fé, ainda que do tamanho de uma semente de mostarda, poderiam dizer a este monte: mova-se daqui para lá, e ele se moveria. Nada seria impossível para vocês. Vamos entender? Jesus não falou que eles tinham uma fé pequena? A semente de mostarda era a menor semente que aquelas pessoas conheciam naquela época. Lá no Oriente Médio, era a menor semente. Bispo Paulo quer dizer que a fé daquelas pessoas era menor do que a semente de mostarda, porque Jesus falou que se eles tivessem ainda que do tamanho de uma semente de mostarda, poderiam dizer esse monte: mova-se daqui para lá, e ele se moveria e nada seria impossível. Não! Jesus não está falando do tamanho, ele está falando da qualidade, do tipo. Ele estava dizendo: não adianta só você ter uma fé, você tem que ter uma fé verdadeira. Vocês sabem da semente de mostarda? É como se Jesus estivesse dizendo assim: sabe da semente de mostarda? É a menor das sementes, mas quando você planta, o pé de mostarda pode chegar a quase 3 metros de altura. E ele não precisa de muita coisa para crescer. Ele só precisa estar no solo. Ele nem precisa de muita água. Mas qual é o segredo que Jesus queria transmitir com a semente de mostarda? Ela sempre progride.
ela nunca fica estagnada, ela nunca para, ela nunca fica atrofiada. Dia após dia ela está crescendo, evoluindo. Jesus estava dizendo para eles assim: a sua fé tem que ser assim, uma fé verdadeira, que todos os dias ela anda para frente, ela se torna mais eficaz, ela se torna mais convicta. Você passa a crer ainda mais que Deus pode todas as coisas. Não pode ser uma fé estagnada, não pode parar. Então vocês não conseguiram expulsar aquele demônio, porque depois que vocês expulsaram os outros ou fizeram algumas coisas, vocês já acharam ou pensaram que aquilo já era o limite, aquilo já era o máximo. Mas eu estou dizendo para vocês que se a sua fé for do tamanho, da mesma qualidade, do mesmo modelo de um grão de mostarda, de uma semente de mostarda, nada será impossível para vocês. Então hoje foi aquele demônio ali, ó. Mas se a sua fé continuar crescendo, progredindo, amanhã pode vir o capeta maior, e depois da manhã o chefe deles, e depois o próprio coisa ruim. Você vai vencer tudo. Você vai orar, você vai profetizar, você vai determinar, e aquilo vai se tornar realidade. Nada seria impossível para vocês, mas essa espécie aí não sai senão com oração e jejum. Você tem que ter muita convicção, muito fervor. Você tem que ter uma confiança plena que Deus está com você, e que você vai orar, e que tudo vai dar certo. Amém?